Criança, substantivo feminino, quem está no período da infância, entre o nascimento e a puberdade. Menino ou menina. Sentido figurado, pessoa muito jovem, quem não atingiu a idade adulta. Pessoa sem experiência, quem é ingênuo, inocente e jovem. Adjetivo de 2 gêneros, que se comporta infantil e imaturamente. Etimologia ou origem da palavra criança. A palavra criança tem sua origem pelo verbo criar, mais o sufixo ansa, que significa o sentido do resultado de uma ação. Ambas palavras são do latim, ou seja, criança, resultado de criar. Do latim, a origem da palavra criança também vem do latim criantea, que significa o particípio presente neutro e plural do verbo criare, ou seja, criar ou fazer crescer. Olá, eu sou a psicóloga e psicanalista Regina Célia. Tudo bem com você? Espero que sim. E você deve estar aí achando estranho por que eu estou aqui hoje, nesse sábado, dia 12 de outubro de 2024. E sabe por quê? Porque hoje eu quero conversar com você a respeito do Dia da Criança. Eu gosto muito nos meus vídeos de falar sobre origem, história, né? E hoje eu comecei lendo aí para vocês o significado do dicionário do que é ser criança. E antes de chegar lá na parte em que eu vou aprofundar mais um pouquinho sobre o sentido do dia 12 de outubro aqui no Brasil, eu queria conversar um pouquinho com você sobre história, né? Nas minhas pesquisas, a história do Dia da Criança foi muito legal, muito interessante, né? Porque é uma festividade que comemoramos no mundo inteiro, em situações diferentes, em datas diferentes, de formas diferentes de serem comemoradas, né? E tudo isso por quê? Porque a criança é um ente, né, da nossa vida que todos passamos, desde o mais rico até o mais pobre, desde o mais simples à pessoa mais culta, desde a pessoa politicamente mais importante no meu país, até uma pessoa mais humilde lá no meu trabalho. Todos um dia fomos crianças. Você já parou para pensar nisso? Quando você era criança, como que era a sua vida? Como que era a sua realidade? O que você gostava de fazer quando criança? E o que você traz de lembrança daquela fase que todos nós passamos, que você passou, sua mãe passou, seu pai passou, seus irmãos, seus filhos, por que não? E aí eu vou contar antes de contar a história de como isso tudo aconteceu aqui no Brasil, eu vou contar como que foi isso nos países, né, ao redor do mundo, tá? Então, a história do Dia da Criança ao redor do mundo data lá no dia 20 de novembro, né, quando em 1959, a ONU, né, a Organização Nacional das Nações Unidas, celebrou o Dia Mundial da Criança, que nesse dia 20 de novembro foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos da Criança, né?
Mas antes disso, né, a Unicef, a Fundação das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, né, que indicou países que seguiam ela lá, que eram associados à Unicef e à ONU, né, para que se comemorasse temas, assuntos, né, se celebrasse, se preocupasse, se destacasse temas e assuntos mais relacionados com essa fase da vida da gente, que todos nós passamos, né? Um dia passamos, mas que não saberemos se vamos envelhecer, até quando vamos viver. Mas todos que estão aqui me ouvindo, me assistindo, com certeza um dia foram criança, né? Então a Unicef e a ONU resolveram adotar aí, né, um dia mundialmente, um dia universal para levantar aí, destacar assuntos e também buscar melhorias para assuntos relacionados a essa fase em que muitas vezes nós somos indefesos, né, e precisamos mais cuidados das outras pessoas. E junto com a ONU e a Unicef, isso tudo começou, né, com alguns países que eram relacionados ali ligados à Unicef, que na época era a Finlândia, a França, o Reino Unido, o Canadá, né? Então foi lá no ano de 1925, num conselho, numa conferência na Suíça, em Genebra, na Suíça, né? Em que se instituiu o primeiro dia, a primeira vez que foi considerado o Dia Internacional da Criança, né? E lá em 1925, né, o objetivo principal de se instituir o Dia Mundial da Criança era para pensar no bem-estar das crianças pelo mundo, né? E na época estavam ligados lá na Unicef, estavam ligados países como Portugal, China, Islândia, Polônia, Angola, né? E eles criaram aí nesse dia, o Dia Mundial da Criança, mas eles tinham já dentro de seus países, né, cada um tinha uma data específica para comemorar o Dia da Criança também. Então, depois que se instituiu isso lá em 1959, todo mundo comemora várias vezes no ano o Dia Universal da Criança, o Dia Mundial da Criança, o Dia Internacional da Criança e o Dia da Criança, em cada um no seu país, né? Por exemplo, ali o Portugal, né? O Portugal, ele festeja o Dia da Criança no dia 1º de junho, porque é uma forma de homenagear ao mesmo tempo a criança e a mãe da criança, né? Que num país católico como é Portugal, foi o primeiro dia depois do dia que se homenageiam as mães lá em Portugal, né? Que é o mês de maio, que é considerado o mês de Maria, que foi a mãe de Jesus, né? Um ser bíblico aí que a gente tanto fala, que a gente tanto considera. E outros países, né? Eu trouxe alguns outros países para falar, por exemplo, na China, eles comemoram como Dia da Criança o Dia Internacional lançado lá pela Unicef, né? Em 1925, que é o dia 1º de junho. E nesse dia, lá na China, eles comemoram, né? Desde 1949, isso tudo aí já são anos, né, que se comemora, ver como é importante para os países, né, fazerem essa comemoração, esse dia, levar em pensamento para todos a gente a refletir sobre o bem-estar da criança, né, como está sendo a vivência das crianças de cada país. Nesse dia, eles fazem, né,
faziam antigamente, logo lá que começou a se comemorar, apesar de ter surgido tudo em 1925, isso foi se espalhando pelo mundo, e em 1949 que isso foi adotado na China, né, o dia 1º de junho como o Dia Internacional da Criança e o dia dentro do país também, e eles comemoravam através de um feriado só durante o primeiro período do dia, né, para homenagear as crianças com atividades, né, de lúdicas, atividades de brincadeira, para a criança, incentivando ali atividades lúdicas e culturais para incentivar a celebração e também comemorar ali o Dia da Criança e também, de uma certa forma, destacar as necessidades, né? Mas aí, com o passar do tempo, isso foi sendo comemorado, ampliando-se aí então para um dia inteiro de comemorações alusiva à situação das crianças, aos alunos, aos filhos de tantas pessoas na época, né? E através de atividades lúdicas, e aí já com participação dos pais e professores daqueles alunos, né? No Paraguai, né? O dia 16 de agosto, comemorado no Paraguai o Dia das Crianças. E lá ele é celebrado também através de um grande feriado, né? E no dia 16 de agosto, porque eles escolheram ali uma data que para eles foi muito marcante durante uma guerra onde o Brasil venceu o Paraguai, né? E que um batalhão de crianças que foram à guerra no Paraguai infelizmente foram assassinadas durante a guerra, no período da guerra, né? E numa batalha, nesse dia 16 de agosto, crianças na faixa de 6 a 15 anos que infelizmente foram mortas. Então, nesse dia, eles celebram o Dia das Crianças para lembrarem a necessidade da gente considerar e cuidar das nossas crianças. E existem alguns países também que acumulam datas propositadamente, né? O dia 25 de dezembro, por exemplo, o Natal para todos nós cristãos, né? Ele é comemorado em países como a África e o Congo, né, um país chamado Congo, lá na África também, e o chá de Camarões, né, que comemoram junto com o Natal o Dia das Crianças. Uma coisa muito interessante que eu achei também foi o Japão, né? O Japão, ele tem 2 datas para comemorar o Dia das Crianças. Por quê? Porque ele comemora o Dia da Criança Menina e o Dia da Criança Menino. No começo do vídeo de hoje, eu li para vocês a definição do dicionário do que é ser criança. E lá ele fala que é um adjetivo de 2 gêneros, ou seja, não existe a criança ou criança. A gente sempre vai usar um termo feminino, né, o substantivo feminino, para denominar, seja ele criança menino ou seja criança menina, né, independente do sexo ali. Contudo, no Japão, eles têm uma comemoração específica para o Dia das Meninas e o Dia dos Meninos. O Dia dos Meninos, ele é comemorado no dia 5 de maio, junto ali, olha que legal que eu vi na minha pesquisa, né? O Japão, ele tem uma semana de feriado, ele tem um feriado ali, ele tem um acúmulo de feriados nacionais que duram uma semana. Depois fala que o Brasil que tem feriado demais, né? São 5 feriados seguidos, se chama Kodomo no Hi, que é esse período de 5 dias de feriado nacional, e um desses dias, né, é comemorado o Dia do Menino, né? Esse Kodomo no Hi, ele começa no dia 29 de abril e termina justamente no dia 5 de maio, né?
e que é comemorado o Dia Nacional do Menino, né, o Dia da Criança Menino. Nesse dia, 5 de maio, lá no Japão, o Dia do Menino, ele é comemorado com bonecos samurais, guerreiros, os meninos ganham e brincam, né, se divertem com os bonecos samurais, e também são expostos desenhos e fotografias de carpas, que no Japão as carpas são o símbolo da força, né, e da determinação, é uma questão folclórica dos japoneses, e eles são pendurados nos jardins, fotos, imagens de carpas são penduradas nos jardins e são presenteados também, eles presenteam esses desenhos de carpas, né, essas formas aos filhos mais velhos, como símbolo aí da determinação e da força do povo japonês, né? E no dia 3 de março, antes do Dia dos Meninos, no dia 3 de março é o Dia das Meninas, antes ali do Dia dos Meninos, né? E tradicionalmente as meninas brincam com as bonecas, que são passadas de geração para geração, né? Que são de avós para filhas, de filhas para netas, né? As bonecas Hinamatsuri. E nesse dia elas brincam, um dia em que existem atividades entre mães e filhas e avós, né? De gerações diferentes, né? Outro país ali da Ásia que muito interessante também comemora o Dia das Crianças, né? A Índia comemora no dia 14 de novembro, e depois que a Índia parou de ser, né, se tornou independente, parou de ser dependência, parou de ser colônia do Reino Unido, ela resolveu comemorar o Dia da Criança no dia 14 de novembro, em comemoração, né, em homenagem a um grande primeiro-ministro, na verdade, o primeiro-ministro da Índia, né, o senhor Pandit Jawaharlal Nehru, né, conhecido pelas crianças como Chacha Nehru. Ele era um primeiro-ministro que considerava muito as crianças e as crianças gostavam muito dele, né? Então, em homenagem a ele, assim que a Índia foi libertada, né, parou de ser colônia no Reino Unido, resolveram, então, homenagear as crianças no dia de nascimento desse senhor Pandit, né? E colocando aqui como último dia, né, último destaque sobre a comemoração do Dia da Criança pelo mundo, antes de falar sobre a origem do Dia da Criança aqui no Brasil, vou falar sobre o Dia da Criança na Turquia, comemorado no dia 23 de abril, que é conhecido como o Dia da Soberania Nacional. Nesse dia, lá em 1923, foi celebrado a abertura da Assembleia Nacional Turca, né, o início do parlamento turco, e desde 1920, né, e em 1986 surgiu aí a intenção de se festejar também nesse dia o Dia das Crianças, né? E aí, o que acontece? Nesse dia, as crianças turcas, é um feriado nacional, e as crianças turcas podem são consideradas como um parlamento mirim, né? Lá o governo político deles é diferente do nosso, né? O parlamentar não é a democracia como é aqui, não é o republicano como é aqui, né? Então, o que acontece? As crianças, nesse dia, durante o ano, eles elegem, e nesse dia as crianças vão frequentar a Assembleia Nacional e
o Palácio Nacional do presidente lá deles, né, do parlamentar, do primeiro-ministro. Então, existe todo um corpo mirim de políticos, né? Existe um presidente mirim e existe um primeiro-ministro mirim, e nesse dia eles conversam mais do que nunca sobre o bem-estar e as políticas públicas para as crianças, né? Então é muito legal aí a gente ver como que cada povo comemora, né, o Dia das Crianças no seu país, né? Uns consideram a criança como futuros adultos, no caso da Turquia, que coloca suas crianças já com uma conscientização política. E assim, né, o Japão ali que divide o grupo de meninos e meninas, cada um tem uma comemoração específica, diferenciada, tão importante uma quanto a outra, né? E no Brasil, né, vocês devem estar perguntando como que surgiu isso aqui no Brasil. E nas minhas pesquisas, né, a origem do Dia das Crianças no Brasil tudo começou lá em 1923, né? Quando o Brasil sediou, né, em outubro de 1923, quando no Rio de Janeiro o Brasil sediou o Congresso Sul-Americano da Criança, onde vieram pessoas de outros países, né? Um evento que reuniu pessoas de outros países para falar justamente sobre a infância e políticas públicas de outros países, né? Para discutirem e compartilharem políticas públicas de outros países, na verdade uma troca, né? De outros países entre si, né? Políticas públicas, políticas educacionais, alimentares e desenvolvimento e bem-estar das crianças desses países que estiveram reunidos em 1923, né? E aí se instituiu aí lá naquela época, e o mês de outubro seria o mês da criança, um desses dias seria escolhido como o Dia da Criança. Mas não foi fácil assim, não foi logo imediatamente que isso aconteceu. Na verdade, depois, com o passar do tempo, né, em 1924, o presidente da época, presidente da República aqui, o senhor Arthur Bernardes, sancionou um decreto 4.867, que dizia que ficava instituído o dia 12 de outubro como o dia para se ter lugar os festejos em todo o território nacional, além dos festejos, as preocupações, né, do bem-estar com a criança, né? Mas isso ficou instituído, mas nem todo mundo comemorava. Aí depois disso, né, em 1940, com o objetivo justamente de reavivar e aprofundar, né, essa comemoração do Dia da Criança e a conscientização pela necessidade de se preocupar e olhar mais para a infância, porque durante muitos anos, em muitas culturas, em muitos países, a criança era vista somente como um adulto em miniatura, desprezava suas características psicológicas, até mesmo físicas, né, das crianças. Elas não tinham muitos direitos, logo tinham que trabalhar, nem todas tinham obrigação de estudar, né? Então, eles começaram a ter um olhar diferente para as crianças. E aí, em 1940, como já aconteceu em outras ocasiões, né, que eu já citei aqui, se eu não me engano, foi o Dia dos Pais, que também tudo começou a ser instituído por conta do mercado, por conta do comércio, né? Em 1940,
Uma empresa farmacêutica de produtos de higiene para crianças, né, a Johnson Johnson, junto com a Estrela, resolveram lançar um concurso, né, justamente para vender mais produtos, né, para atrair mais clientes para suas áreas, e fomentar aí um período do ano, que é o período de outubro, que era um período muito raso, né, um pouco comemorado, onde o comércio era muito frio, muito devagar, né? Eles resolveram lançaram um concurso chamado Bebê Robusto. Então, a Johnson Johnson, junto com a Estrela, criou ali um concurso, né? Para que as pessoas trouxessem os bebês mais. O concurso chamava-se o Bebê Robusto, né? Que trouxesse o bebê mais bonito, mais fortinho e mais bonito na ocasião. Isso tudo com o intuito, né, de incentivar o comércio, incentivar a venda lá da Estrela, né? E a venda também dos produtos da Johnson Johnson, né? E aí, nesse período, foi oferecido 500 mil cruzeiros. Eu não sei nem calcular como era esse dinheiro, mas era um bom dinheiro, né? Vamos pôr ali, seria 500 mil reais, mais ou menos, para o bebê mais robusto, né? E esse bebê ia ser fotografado, ia ser colocado como um garoto propaganda, né? Como bebê propaganda dos produtos da Johnson, além de ganhar um bebê gorduchinho, um bebê rechonchudo da fábrica de brinquedos, e é uma fábrica nacional. Um dia eu conto a história da Estrela, ou você pesquisa e me conta aí o que você achou da história da fábrica de brinquedos Estrela, que era uma fábrica estritamente nacional, é uma fábrica brasileira de brinquedos, né? Então, eles, com essa intenção de aí fomentar o comércio no mês de outubro, que era um mês bem fraco de vendas, né? Eles tiveram, então, a ideia de fazer esse concurso. E aí um bebezão foi e ganhou aí esse produto. E a partir daí, então, muita gente continuou aí a celebrar o Dia da Criança, né? E junto com isso, veio também uma campanha, além da campanha de marketing, como tinha o concurso, tiveram nesse período, né, a ideia de fazer não somente o Dia da Criança, mas a Semana da Criança. E durante muitos anos havia, na semana do dia 12, havia muitas e muitas comemorações. Aqui em São Paulo mesmo, durante muitos anos, o pessoal que é mais velho, eu brinquei também muito no Salão da Criança, que era um parque de diversões que eles faziam aberto às crianças e familiares no Parque do Ibirapuera, aqui de São Paulo, né? Era o Salão da Criança, que durante aquela semana que tinha o dia 12 de outubro, né? Que na época não era, até então, não era feriado, né? Tinha o Salão da Criança, que a gente podia brincar lá com vários brinquedos, roda gigante, tobogã, né? O que era o escorregador, tem o toboágua, que é o escorregador dentro, né, da água, e no caso do tobogã era fora da água, era muito gostoso, né? Durante muito tempo teve isso, mas aí criou-se então a ideia de desistir desse dia, dessa semana da criança, com o passar do tempo, e instituiu-se aí somente o dia 12 como o Dia da Criança. E quando que esse dia, então, virou feriado, né? Virou feriado em 1980, quando foi a primeira visita de um Papa ao Brasil, né? O Papa João Paulo II veio ao Brasil, e a primeira vez que ele pisou no solo brasileiro foi no dia 12 de outubro, que é o dia da Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? A padroeira católica, segundo a religião católica, é a padroeira do Brasil, né? No dia 12 de outubro. E como o Papa veio nesse dia, a primeira vez que um Papa veio ao Brasil, né?
foi instituído pelo presidente João Figueiredo, foi instituído então como feriado nacional, que coincide aí com o Dia da Criança e o Dia da Padroeira do Brasil, e muita gente acha que o feriado é por causa do Dia das Crianças, mas não é não, é por conta do Dia da Padroeira do Brasil. As relações não são tão diretas assim, e isso veio acontecer a partir de 1980, né? E aí então está um pouquinho do resumo do que é ser criança no Brasil e do que é ser criança fora do Brasil, pelo mundo, né? Como são as comemorações, na verdade, do Dia da Criança. E eu trouxe isso justamente porque hoje, no dia 12, peço desculpas porque saí novamente do ritmo de colocar um vídeo novo todas as quartas-feiras. Isso foi proposital, porque para estar aqui com você comemorando essa fase tão importante, tão diferente da nossa vida, que é o Dia das Crianças. E eu pergunto para você, como vai a sua criança interior? Como que você tem agido com ela? Ela ainda está aí? Pode ter certeza, ela está aí escondidinha dentro do seu coração, dentro do seu ser, porque muitas vezes, por vários e vários motivos do nosso dia a dia, a gente acaba perdendo aquela emoção, aquela facilidade, aquela simplicidade que existe quando a gente é criança, né? Eu lembro que quando eu era criança e às vezes me machucava, a minha mãe e meu irmão falavam assim: não tem nada antes de casar Sara, né? E hoje, quantas vezes a gente olha para o nosso dia a dia, para fatos e situações que acontecem no dia a dia, e a gente queria que aquilo sarasse. As mágoas que a gente tinha, né, os machucados que a gente tinha na infância, hoje viraram mágoas, viraram sentimentos não tão agradáveis, né, que nos trazem lembranças ruins às vezes do nosso passado, da nossa história, das nossas atitudes. E isso nos torna hoje, às vezes, pessoas menos felizes, às vezes pessoas com problemas de depressão, com problemas de síndrome de pânico, tudo por quê? Porque a gente escondeu a nossa criança interior e deixou de ver o mundo com uma certa leveza e deixou de ver o mundo com uma certa simplicidade e pensar, né? Antes de casar Sara. E eu já me casei, né? E quantas coisas não sararam, e quantas coisas a gente ainda deixa nos magoando, quantas coisas a gente finge que não vê, quantas coisas a gente engole a seco e que acabam nos magoando internamente, né? E vamos tentar hoje, no Dia das Crianças, comemorar a nossa criança interior e tirar de dentro da gente a criança que um dia a gente foi, e tentar ver com o olhar de uma criança que, antes de casar Sara, e que um simples beijo pode ser motivo para sarar as nossas feridas interiores. Porque se a gente olhar o mundo com mais leveza, com mais simplicidade, com o olhar da criança, talvez ele possa vir a ser um mundo melhor, tanto para nós como as pessoas que estão ao nosso redor. Pense nisso. E é por isso que eu vim hoje aqui comemorar com você o Dia da Criança, te desejar um feliz Dia da Criança, para a criança que existe dentro de você. E para as crianças que nós somos, mesmo que a gente tenha, por algum motivo, escondido essa criança, comemore hoje o seu dia, criança, porque todos nós um dia fomos criança e não sabemos se seremos idosos, mas temos certeza que fomos uma criança. Então, resgate sua criança interior e faça com que o mundo seja mais leve, mais suave. E além de desejar a você um feliz Dia das Crianças, eu trouxe uma letra de uma música de um cantor brasileiro,
chamado Erasmo Carlos, que se chama Sou uma Criança e Não Entendo Nada. E eu gosto de ler as letras porque cantar eu não posso, seria terrível. Já falei isso aqui para vocês. Mas eu não posso pôr a música em si por conta de questões de direitos autorais, né? Mas eu trago para que você, junto comigo, quando eu achei a letra lá, eu refleti muito. E como o meu canal é para falar sobre nós, da diferença, e sobre nós, pessoas, e sobre nós, questões difíceis a serem trabalhadas no nosso cotidiano, né? Eu trago a letra, porque a música a gente expressa muita coisa que a gente não conseguiria falar falar normalmente, né? E que leve você a refletir e melhorar o seu dia. E eu falo o nome do cantor e o nome da música para você que tiver a oportunidade também pesquisar e ouvir a música, que é muito mais agradável com o outro. E antes de ler a letra aqui, eu vou pedir para você que, por favor, lembre de dar o seu gostei, lembre de fazer um comentário, coloca aí, né, nos comentários, por favor, gente, coloca, eu tô me sentindo abandonada, eu vou começar a chorar como uma criança aqui, né, junto com a Isa, porque eu só vejo a Isa aqui comigo, não vejo mais ninguém. Não tem mais comentários. Não... Será que ninguém está me assistindo? Eu tenho 300, a última vez que eu olhei tinha 358 inscritos. Cadê esses 358 inscritos? Eu quero pelo menos um comentário, ou quem não tiver nada a comentar, coloca um emoji ali para mim, um sorrisinho, um coraçãozinho, um aplauso. Quero dessa vez ter no mínimo 358 comentários. Vamos me ajudar? Porque é isso que faz com que o YouTube entenda, através dos comentários, do número de inscritos, dos compartilhamentos, que o YouTube entende se o que eu falo aqui e se o meu canal, Nós da Diferença, é importante e relevante para outras pessoas e distribui isso aqui para outras pessoas. E eu conto com você. É assim que você me agradece, é assim que você me retribui participando do meu canal, pelos comentários, pelas curtidas, né? Pelo clique aí em cima do gostei, do sinalzinho de positivo e pelo número de inscritos. Então ajude eu, Regina Célia, e a minha querida Isabela a termos mais visualizações e sabermos que vocês estão aqui com a gente. Então vamos lá para a leitura da música de Erasmo Carlos, Sou uma Criança, Não Entendo Nada. Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente a minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro, eu ria, satisfeito e mudo. Eu era um homem e entendia tudo. Hoje, com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem, quando eu fico sério, ele é um homem, entende tudo. Por dentro, com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Feliz dia, criança.